Boa noite, irmãos. Graça e paz. Meu nome é Glemison, sou de Vitória, Espírito Santo, e estamos passando uma temporada aqui em Belo Horizonte, cursando o seminário presbiteriano, Reverendo Denoel Nicodemos Heller. Aqueles irmãos que já tiveram o prazer de conhecer, sabem o que estou falando. Aqueles que não tiveram, são bem-vindos para conhecer o nosso seminário, o seminário da Igreja Presbiteriana. Sou casado com a Jéssica, pai da Júlia, de 2 anos, e pela graça do Senhor também pai da Júlia, da Helena, que há de nascer em janeiro, nossa outra princesinha, que o Senhor há de nos conceder essa graça. Nós estamos ali no seminário, então, cursando o 3º período, e que pela graça do Senhor, ano que vem, vamos finalizar esta etapa para poder servir mais efetivamente a obra do Senhor Jesus. Gostaria de agradecer o convite, gostaria de expressar minha gratidão pela oportunidade de estar aqui com os irmãos para juntos adorarmos ao Senhor e meditarmos na sua palavra. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 95. Salmos de número 95. Nos diz assim a palavra do Senhor: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-los com salmo, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos diante do Senhor. Ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de suas mãos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Soberano Deus, nosso Pai de amor, nós suplicamos a Ti neste momento. Compadece de nós, ó Deus. Fale aos nossos corações. Use, meu Deus, como instrumento do Senhor para manifestar a Tua glória aos Teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o Salmo 95 faz parte do 4º livro do Saltério, que não sei se é de conhecimento dos irmãos, mas o livro de Salmo ele é composto de 5 livros. E este Salmo 95 ele se encontra dentro do 4º livro, que vai do Salmo 90 ao Salmo 106. E este salmo que nós lemos é um salmo de realeza. O que isso quer dizer? Ele aponta para a majestade de Deus como rei ou como grande rei. E o que vamos tratar, ou o que esse salmo trata? Sobre o que esse salmo trata? Esse salmo vai tratar sobre a verdadeira adoração a Deus como resposta de quem Ele é. Então nós veremos, pela graça do Senhor, no decorrer da exposição deste salmo, que nós devemos adorar ao Senhor com uma adoração verdadeira e genuína, em resposta de quem Ele é. Nos versos 1 e 2, nós podemos ver o chamado ou a convocação a essa adoração. Nos diz, vinde. Esse vinde, meus irmãos, aqui é uma convocação, é um chamado, é uma ordenância do Senhor a nós, para que nós possamos prestar adoração a Ele. Mas a grande questão é, de que maneira
nós prestamos a adoração a este Deus que nos convoca. Ele continua: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Esse verbo traduzido para nós como cantemos, é um verbo, meus irmãos, que no original dá a ideia de gritar em alta voz. Gritar altamente, ou seja, na tradição judaica isso quer dizer uma forte expressão de alegria. Por isso nós temos a tradução cantemos com júbilo. O Senhor nos chama a adorar, mas com adoração genuína e verdadeira. E a adoração verdadeira não são apenas palavras, mas são expressões de alegria a este Deus. Adoração com uma profunda alegria para com o nosso Deus. Vemos também que nos diz que devemos celebrar o rochedo da nossa salvação. É muito interessante também essa expressão sobre celebramos o rochedo. Aqui, meus irmãos, a intenção do autor é descrever as palavras que ele usa no hebraico. Aqui é mostrar um grito de guerra. Quando havia uma guerra, aquele que estava à frente deveria expressar um grito com todas as suas forças, com toda a força que o corpo humano possui. Essa é a expressão aqui, cantar com júbilo. Ou seja, nós devemos adorar ao Senhor com uma alegria verdadeira e genuína, mas também com todas as forças que há em nosso ser, com tudo que temos. Ele continua nos dizendo: saiamos ao seu encontro com ações de graças. Meus irmãos, esse Deus Salvador, porque nos diz a expressão, rochedo da nossa salvação. Então, por que devemos cantar com profunda alegria? Por que devemos adorar com tudo o que há em nós? Porque Ele é o Deus da salvação. E essa salvação nos alcançou, meus irmãos. Devemos entender que o pano de fundo aqui deste salmo é a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. O salmista tem em mente aqui o livramento do povo de Israel do cativeiro egípcio, que sofreu ali, meus irmãos, por aproximadamente 430 anos. O Senhor libertou aquele povo. E o salmista está dizendo, então, vinde, cantemos, adoremos ao Senhor que nos salvou. Mas para nós, quando nós olhamos para um olhar mais aprofundado, escatológico, espiritual, podemos entender que aqui apontava diretamente para a salvação em Cristo Jesus, a qual nós temos acesso hoje. Isso vai ficar ainda mais claro para nós no decorrer dos salmos. Então, este Deus é o Deus da salvação, por isso devemos adorá-lo com tudo que há em nós, com toda a nossa alegria, com todas as nossas forças e também com toda a nossa gratidão, como podemos ver no verso 2. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, reconhecendo tamanha salvação que nos alcançou. Então, meus irmãos, no verso 1 e 2 nós podemos ver o que é a verdadeira adoração. É uma verdadeira expressão de alegria, com todo o nosso ser e com gratidão a Deus, reconhecendo tamanha salvação. Mas qual é a razão da nossa adoração? Por que adorar a Deus? Isso vai ficar claro para nós nos versos 3 e 5. Nos versos 3 e 5, o salmista vai nos dar a razão pelo que nós devemos adorar a Deus. Primeiro, ele vai destacar a soberania de Deus, porque ele nos diz, no verso 3, porque o Senhor é o Deus supremo. Meus irmãos, aqui o salmista está fazendo uma comparação. Ele está mostrando que o nosso Deus é o único Deus. O Deus acima de todos os deuses, porque ele continua nos dizendo, ele é o grande rei acima de todos os deuses. Os irmãos estão lembrando que o pano de fundo aqui é a libertação do cativeiro egípcio, onde Deus humilha aqueles falsos deuses, triunfando sobre eles, expondo eles à humilhação, mostrando que não passavam de falsos deuses. Deus está dizendo, devemos adorar ao Senhor,
Devemos adorá-lo, porque ele é o único Deus e digno de receber toda a honra e toda a glória. O Rei acima de todos os reis, o Deus supremo e único. O salmista continua nos dizendo a razão de adorar o Senhor. Ele é o único Deus, o Rei supremo, acima de todos os deuses, mas também nos mostra que ele é o Deus criador. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. O salmista vai usar as profundezas da terra, as alturas dos montes, os mais longínquos mar, no verso 5, e também a porção seca, para apontar para um todo da criação. Ou seja, nosso Deus é o Deus criador. Foi Ele quem criou todas as coisas, e tudo lhe pertence. O povo de Israel, depois de mais de 400 anos no Egito, eles perderam a referência de Deus. E Deus se manifesta àquele povo. Deus se manifesta ao mundo através da libertação daquele povo, mostrando que Ele também é o Deus da criação, quando nós olhamos para Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas quando foi escrito o livro de Gênesis? O livro de Gênesis foi escrito em aproximadamente 1400 anos antes de Cristo, no período da peregrinação do povo de Israel, quando eles saíram do cativeiro do egípcio para entrar na terra prometida. Neste período, Deus então se revela ao seu povo como sendo o Deus da criação, tirando das suas mentes aquelas mentiras que os egípcios ensinavam, que havia um Deus que criou cada uma das coisas. Não, nosso Deus criou tudo. E Ele não apenas criou, mas Ele também governa a sua criação. Isso fica para nós evidente quando nós olhamos: nas suas mãos estão a profundeza, e os montes lhes pertencem. Então, meus irmãos, esse Deus não é apenas um Deus criador. Ele não criou o mundo e deu corda ao mundo e deixou sua própria sorte. Não, meus irmãos, Ele é um Deus que governa a sua criação. Nós não estamos ao acaso, nós não estamos à nossa própria sorte, nós estamos debaixo da soberania de Deus. Por isso podemos descansar nele, por isso devemos adorá-lo com tudo que há em nós. Então, a razão de adorar ao Senhor é porque Ele é o Rei supremo e o único Deus, digno e merecedor de toda a honra, de toda a glória. Ele é o Deus criador e o Deus sustentador de tudo e de todos. Meus irmãos, é importante entendermos isso. Podemos pensar: mas por que o Senhor está destacando que Ele é o único digno de adoração? Acredito que seja de conhecimento dos irmãos que o povo de Israel sofreu muito com a idolatria. Constantemente, facilmente, o povo de Israel caía na prática da idolatria, em pecado contra Deus. E nós podemos pensar: poxa, mas esse povo era um povo terrível. Meus irmãos, mas infelizmente nós, hoje, muitas das vezes praticamos a idolatria. Se nós não nos voltarmos para Deus, para adorar o único Deus, o Senhor, como nós fomos criados para adorar, nós vamos adorar outra coisa. João Calvino afirma que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Como é fácil, irmãos, cairmos na prática da idolatria. No seu livro, Jim Keller, sobre deuses falsos, recomendo os irmãos a lerem, nos mostra para nós como é fácil cairmos na prática da idolatria, dos filhos, do esposo, da esposa, do trabalho, dos estudos, do dinheiro, do sucesso. Qualquer coisa, meus irmãos, que entra em nosso coração, em primeiro lugar, que nós dedicamos todos os nossos esforços, todas as nossas vontades, está assumindo o lugar de Deus. O Senhor tem que ser o centro da nossa vida, o nosso foco, o nosso propósito, a razão do nosso existir. Então nós vemos que qual é a verdadeira adoração, no verso 1 e 2, que é uma adoração com uma alegria profunda, com todas as nossas forças, com gratidão. Nos versos 3 a 5, nós podemos ver a razão por que devemos adorar ao Senhor. Ele é o Deus supremo,
o único Deus e o Criador de tudo, de todos, e também o sustentador. E nos versos 6 a 7, parte A, nós veremos o modo como devemos prestar essa adoração a Deus. Verso 6 nos diz: vinde, segunda convocação ao Senhor, adoremos e prostemos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Meus irmãos, devemos adorar ao Senhor com alegria, com todas as nossas forças, com gratidão, mas também com reverência e submissão, reconhecendo quem Ele é e quem nós somos, irmãos. O Senhor nos criou para um propósito muito específico. Os nossos catecismos, maior e menor, na sua primeira pergunta de ambos, qual é o fim supremo e principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Meus irmãos, qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da nossa existência? Por que estamos aqui hoje? Porque o Senhor nos criou para este fim. Esse simplesmente é o sentido da vida. Se nós não vivermos desta maneira, se nós não entendermos esse chamado, essa convocação do Senhor a nós, nós vamos viver de maneira equivocada, de maneira vã. E muitas das vezes vamos encontrar situações que não vamos saber lidar, porque estamos vivendo de maneira errada. Muitas vezes priorizamos tantas outras coisas e nos esquecemos que o nosso propósito principal, que o Senhor nos criou, é a sua própria glória. Não podemos ignorar isso. Não podemos nos prender nos nossos mundinhos, como se isso se resumisse a tudo. Meus irmãos, devemos ter um olhar macro, maior, e entender o propósito de Deus para as nossas vidas. E ele continua no verso 7. Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto e ovelha de suas mãos. Mas podemos pensar, mas um Deus tão poderoso, um Deus tão magnífico, um Deus tão supremo é inacessível. Não, meus irmãos, não é. Nosso Deus, apesar de toda a sua glória e sua majestade, Ele escolheu se revelar a nós, se relacionar conosco. Isso através da sua aliança, porque Ele é um Deus pactual. A expressão, como lemos, Ele é o nosso Deus, é mostrando exatamente a questão da aliança do Senhor para conosco. Um Deus que se relaciona conosco, um Deus que se importa conosco. E nós somos o quê? Povo do seu pasto e ovelha de suas mãos. Meus irmãos, esse Deus, apesar de toda a sua glória e majestade, Ele se importa conosco. Ele cuida de nós. Ele nos alimenta. Ele nos guia. Ele nos orienta. Ele nos livra. É um Deus que está próximo. Não é um Deus indiferente, mas é um Deus que se importa com a sua igreja. É um Deus que zela do seu povo. Então nós temos que nos aproximar diante do Senhor, reconhecendo que este Deus é um Deus amoroso, o olhando como um Deus que faz parte da nossa vida, e nós fazemos parte da família, a ponto de o Senhor nos chamar de filhos. Então devemos adorar ao Senhor com modo, com reverência, com temor, mas também com alegria, no sentido de entender, com intimidade, sabendo que Ele é um Deus que se revela, é um Deus que cuida de nós. No verso 7, parte B, até o verso 11, nós vemos aqui então uma mudança de chave. Essa segunda parte do Salmo 95, porque a primeira parte vai do verso 1 ao verso 7, parte A. Os irmãos lembram que eu falei aqui que o pano de fundo é a libertação do povo de Israel? Só alegria, irmãos. Deus libertou aquele povo, depois de 430 anos, o povo estava com alegria, o povo estava com o coração radiante, eram momentos bons, estava dando tudo certo, até que chegou a dificuldade. E nós veremos nessa segunda parte dos Salmos que nós devemos adorar ao Senhor, não apenas na abundância, mas também nas dificuldades. Quando os momentos ruins chegarem, ainda assim devemos adorar ao Senhor, porque a nossa adoração a Deus não está baseada nas circunstâncias, mas, como já dissemos aqui, de acordo com os Salmos, por quem Ele é. E do Salmo 7, parte B, nós lemos: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração,
como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. O povo então havia sido liberto do cativeiro egípcio. Mas o que aconteceu depois que o povo foi liberto do cativeiro egípcio? Eles tiveram que ter uma peregrinação até chegar à terra prometida. E nesse processo de peregrinação, eles enfrentaram dificuldades. Mas há uma advertência do Senhor aqui para conosco. Aqui, nessa segunda parte, é uma advertência para aqueles que não ouvem a convocação à adoração. Aquele povo adorou o Senhor no momento da alegria, mas no momento da dificuldade, aquele povo não prestou adoração a Deus. A passagem citada aqui como exemplo do povo de Israel em Massá e Meribá é a passagem onde eles estão se encontrando em um momento que não há água. A sede aperta. Eles começam a murmurar contra Deus, a ponto de dizer que era melhor eles voltarem para o Egito. Irmãos, no nosso momento de caminhada, primeiramente eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos que a história de Israel aponta exatamente para a nossa caminhada espiritual. O povo de Israel era escravo. Nós éramos escravos. Obrigado, meu irmão. Nós éramos escravos do pecado. O povo de Israel foi liberto. Nós somos libertos. O povo de Israel teve um tempo de peregrinação. Nós estamos nesse tempo de peregrinação. O povo de Israel tinha a terra prometida. Nós temos a pátria celestial que nos foi prometida. Nós estamos caminhando para alcançá-la. E durante esse percurso da nossa caminhada, certamente dificuldades virão, assim como aquele povo enfrentou dificuldade. Muitas vezes dificuldades extremas. Mas o que fazer? Confiar no Senhor. Adorar o Senhor. Os irmãos, onde há desobediência e incredulidade, não há adoração verdadeira. Onde há desobediência e incredulidade, não há adoração verdadeira. Aquele povo se tornou incrédulo. Eles começaram a duvidar se Deus realmente era poderoso para sustentá-los. Eles começaram a duvidar da promessa do Senhor para a vida deles. Eles começaram a questionar tudo. Será? Por isso a expressão, eles me tentaram, pondo-me à prova. Irmãos, nós devemos ter convicção e crer nas promessas do Senhor nas nossas vidas. E a promessa do Senhor para nós é que Ele nos ama, e que Ele tem cuidado de nós, e que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. E isso tem que encher os nossos corações. É nisso que nós temos que crer. E devemos obedecer ao Senhor, que é o chamado à adoração. Meus irmãos, adorar a Deus não é apenas louvar com palavras. Não é apenas louvar com palavras. Mas também é viver de maneira que honre a sua vontade. O chamado, meus irmãos, a não endurecer os corações, no verso 8, não endureceis o coração, é um chamado a uma obediência constante ao Senhor. Devemos obedecer constantemente ao Senhor, em submissão à sua liderança, pois Ele é o nosso pastor e nós somos a sua ovelha. Devemos nos atentar, irmãos, e entender. Muitas vezes nos questionamos, como que pode aquele povo que via a coluna de fogo à noite, que via a coluna de nuvem de dia para guardar do sol, e a coluna de fogo à noite para aquecê-lo e clarear o caminho. Como que pode um povo que vê o mar abrir? Como que pode um povo que vê as 10 pragas e Deus destruindo a nação mais poderosa daquela época? E pensamos, como que pode um povo desse duvidar de Deus? Sabe qual é o grande perigo, meus irmãos, que nós corremos? É nos acostumar com o extraordinário. Isso é um perigo que nós corremos. Muitas das vezes podemos imaginar o povo de Israel falando, olha lá, a coluna de fogo, mais uma vez. Se tornou algo comum e começou a banalizar o sagrado. Meus irmãos, nós não podemos simplesmente nos acostumar com o tamanho da salvação que nos alcançou, do tamanho do sacrifício que foi pago na cruz por você e por mim,
Isso deve nos impactar, isso deve mexer conosco. Isso deve nortear as nossas vidas. E não simplesmente nos acostumarmos em saber que Cristo morreu na cruz por nós. Não pode ser apenas uma frase de efeito, mas tem que ser uma verdade nos nossos corações dia a dia. Isso deve nos impactar e guiar os nossos caminhos. Vemos então que aqui nós estamos diante de um problema que o salmista apresenta. Mas ele também vai nos apresentar a solução. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a palavra de Deus, Cristo é o verbo da vida. Cristo é a palavra de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, apontando claramente para a pessoa de Jesus, nós podemos pensar que isso ficou lá no passado, que hoje nós não sofremos tanto com incredulidade. Irmãos, este salmo do verso 7 até o verso 11, ele está literalmente transliterado lá em Hebreus capítulo 3. E qual é o contexto? Isso, quase 1.500 anos depois. Qual é o contexto? O contexto de incredulidade. O povo começou a questionar, começou a duvidar. Então, a incredulidade é uma coisa presente nos nossos dias, mas nós devemos ouvir a voz de Deus e crer na sua palavra. Porque o nosso Deus prove para nós um libertador, um sustentador, que há de nos conduzir para o descanso. Porque qual foi a consequência da desobediência daquele povo? Está escrito no verso 11. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Já pensou, meus irmãos, que coisa triste? Simplesmente perdeu o propósito. Simplesmente não valia nada mais a pena. Nós devemos entender que o propósito de Deus, através de salvar as nossas vidas, é glorificar a Ele mesmo. Logo nós podemos pensar, então, qual foi o sentido de Cristo ter morrido na cruz? O sentido de Cristo ter morrido na cruz foi glorificar a Deus. E de que maneira Cristo ia glorificar a Deus? Salvando as nossas vidas. É isso que nós devemos entender. Tudo gira em torno de Deus e não gira em torno de nós. Nós não somos o centro, meus irmãos, do universo, mas sim Deus. Nós somos coadjuvantes. Nós estamos cooperando para uma obra maior. Mas nós não somos o propósito em si. Deus é o propósito de tudo. A glória é dele. Tudo é para ele. Tudo é para convergir nele. Mas nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos libertou do pecado, da escravidão do pecado. E nos deu condições, irmãos, de prestarmos uma genuína e verdadeira adoração. Por isso nós podemos descansar no Senhor, porque não depende de nós entrarmos nesse descanso, não depende de nós, mas depende unicamente da obra de Cristo realizada em nossas vidas. Nós apenas respondemos a tamanha salvação e tamanha libertação. O Senhor nos liberta, o Senhor nos salva, e nós respondemos caminhando para esse descanso, confiantes, convictos de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Meus irmãos, que nós possamos aprender sempre a descansar no Senhor. Nós possamos aprender e entender, lembrarmos constantemente qual é o sentido da vida, qual é o propósito de todas as coisas. A glória de Deus. Que nós possamos prestar uma adoração genuína ao Senhor, com alegria, com todo o nosso ser, com gratidão, em resposta a quem Ele é, Deus supremo, Criador e mantenedor de todas as coisas, porque Ele nos criou para esse propósito e nós somos dele. Que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus e nosso Pai, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, das nossas vidas. Que o Senhor, Deus, possa nos ensinar a cada manhã, a cada dia, a amar ao Senhor mais e mais. Possamos compreender, meu Pai amado, a razão da nossa existência. Possamos compreender, ó Deus, o sentido de tudo, que é a glória do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a caminhar
de maneira firme e convicta em direção ao descanso do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a adorar ao Senhor de maneira plena e perfeita, com alegria e gratidão aos nossos corações. Ajude-nos, ó Deus, a cumprir a nossa missão aqui na terra. Ajude-nos, ó Deus, a cumprir o nosso propósito. É o que nós suplicamos. Sustenta a tua igreja e fortalece o teu povo, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.